Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer esse lindo sapatinho de bebê. É um sapatinho bem fácil de fazer, como todos os outros que eu posto aqui no canal. Ele é bem simples, mas fica lindo, uma gracinha. Se adapta também super bem ao pé da criança. Esse tamanho vai servir de 0 a 3 meses, mas vocês podem aumentar a peça se vocês desejarem. Eu coloquei esse enfeite colorido aqui em cima, mas vocês podem colocar qualquer tipo de enfeite que vocês quiserem. Também, se quiserem aqui passar uma fita entre os pontos e fazer um laço aqui na frente, vai ajudar a segurar no pezinho da criança também. Aqui no vídeo eu vou utilizar essa linha. A tex dela é 200 e eu vou utilizar também uma agulha para crochê número 2 milímetros. Se vocês já estão gostando do vídeo, deixem o like, se inscrevam aqui no canal, ativem também o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Vamos lá então para o nosso passo a passo? Para sabermos a quantidade de pontos iniciais que nós vamos fazer para cada tamanho de peça, nós precisamos medir o comprimento do pezinho do bebê, do calcanhar até os dedos e fazer esse tamanho vezes 2. Então, por exemplo, se o pezinho mede 10 centímetros, nós vamos trabalhar o dobro, que é 20 centímetros, de pontos iniciais. Para fazer esse tamanho com vocês, eu vou trabalhar aqui 57 correntes, que vai dar aproximadamente 18 centímetros. Depois de fazer todas as correntes, nós vamos laçar a agulha e vamos começar a trabalhar na terceira corrente, fazendo aqui meio ponto alto. Então, nós colocamos a agulha e vamos tirar essas 3 laçadas de uma vez só. Então, vamos na próxima corrente e trabalhamos meio ponto alto novamente. E assim nós vamos trabalhando por toda a carreira. Depois de terminar aqui a primeira carreira, nós ficamos com o trabalho dessa forma, tá? Os pontos ficam bem certinhos e nós ficamos aqui com um total de 56 pontos, tá? Dessa forma. Agora, nós vamos fazer 2 correntes, que já servem como primeiro ponto da próxima carreira. Vamos virar o trabalho e agora nós vamos trabalhar pegando apenas essa alcinha de trás aqui do nosso ponto, tá? E vamos fazer aqui meio ponto alto, da mesma forma que nós fizemos na primeira carreira, mas agora nós vamos trabalhar pegando apenas o fio de trás do nosso ponto de base. E assim, vamos trabalhando por toda a carreira. Chegando lá no final, nós vamos ficar com a mesma quantidade de pontos da carreira de base. Chegando aqui no final da carreira, eu fiz o último ponto em cima dessa segunda corrente que nós tínhamos aqui no canto de base, tá? Agora, nós vamos repetir exatamente como fizemos na carreira anterior. 2 correntes, viramos o trabalho, laçamos a agulha e vamos trabalhar aqui meio ponto alto em cima de cada ponto de base, mas sempre pegando aqui atrás do nosso ponto, tá? Sempre essa argolinha de trás. Se fôssemos fazer o ponto normal, pegaríamos aqui no meio, né? Pegando as 2 cordinhas aqui do ponto. Então, vamos fazer pegando apenas essa de trás. Então, assim, eu vou fazer mais esta carreira e vou continuar trabalhando até ficar aqui com aproximadamente 5 centímetros de carreiras, tá? 5 centímetros de altura nessa primeira parte do nosso trabalho. Eu vou fazer todas essas carreiras e já trago para mostrar para vocês. Fiz aqui, então, todas as carreiras para ficarmos aqui com 5 centímetros de altura. Com esse diâmetro de fio, nós ficamos aqui com 11 carreiras, mas isso vai depender da grossura do fio que vocês estiverem trabalhando e também da agulha. Agora, nós vamos trabalhar aqui uma corrente de subida, virar o trabalho. Nesse primeiro espaço que nós temos aqui, desse ponto, né, que nós temos o primeiro, vamos fazer aqui ponto baixo. Nós vamos precisar ficar com 15 pontos baixos aqui no início da nossa carreira. Já temos o primeiro, fazemos o segundo,
o terceiro, dessa forma até ficarmos com 15 pontos baixos. Nessa parte de cima, nós não vamos trabalhar pegando apenas o fio de trás do ponto. Aqui nós trabalhamos o ponto normalmente, tá? Pegando os 2 fios do ponto de base. Então, aqui fizemos os 15 pontos. Agora, nós vamos precisar fazer 13 diminuições aqui no meio do nosso trabalho. Para fazer essas diminuições, vamos colocar a agulha no próximo ponto e trazer uma laçada. Vamos no próximo ponto, trazemos mais uma laçada. Tiramos os 3 fios de uma vez só. Aqui nós temos a primeira diminuição. Vamos no próximo também. Tiramos os 3 fios de uma vez só, ficando dessa forma, né, a nossa diminuição. Agora, vamos fazer a terceira diminuição, a quarta, e assim por diante, até ficarmos aqui com 13 diminuições. Depois de fazer todas as diminuições, nós ficamos com 15 pontos aqui no final da carreira, e nós vamos trabalhar ponto baixo em cima de cada um deles, até o final da carreira. Depois de terminar esta carreira, nós vamos fazer uma corrente de subida, virar o trabalho, e vamos agora trabalhar aqui ponto baixo, tá? Já nesse primeiro ponto, nós fazemos ponto baixo para ficarmos aqui com o primeiro dessa forma. E assim, vamos trabalhar ponto baixo em cima de cada ponto de base, nesta carreira sem fazer nenhuma diminuição. Então, nós vamos trabalhar apenas ponto baixo em cima de cada ponto de base, dessa forma até o final da carreira. Depois de terminar esta carreira sem diminuição, vamos fazer uma corrente, virar o trabalho, fazer ponto baixo já nesse primeiro ponto, para ficarmos aqui com o primeiro. E agora, nesta carreira, nós vamos precisar ficar com 13 pontos iniciais, tá? Já temos aqui agora o segundo. Vamos fazer os 13 pontos e eu já volto. Aqui no meio, nós vamos precisar fazer 9 diminuições. Vamos fazer da mesma forma que nós fizemos na outra carreira de diminuição. Já temos aqui a primeira diminuição. Vamos fazer aqui a segunda diminuição. Dessa forma, até ficarmos com 9 diminuições. Depois de terminar as diminuições, nós vamos continuar trabalhando ponto baixo em cima de cada ponto de base, até o final da carreira. Agora, a próxima carreira, nós vamos trabalhar ponto baixo em cima de cada ponto de base, sem fazer nenhuma diminuição nesta carreira. Vamos apenas trabalhar ponto sobre ponto. Dessa forma, por toda a carreira. Depois de terminar esta carreira, eu cortei o fio de um tamanho que dê para fazermos a costura, coloquei essa agulha e vamos passar por dentro desse último ponto. Agora, vamos virar a peça para um lado que nós acharmos aqui que seja o lado avesso da peça. Pode ser qualquer um dos lados, porque a peça fica praticamente igual dos dois lados. E agora, eu vou passar a agulha para esse lado, para nós darmos início aqui à costura. Vou pegar de 2 em 2 pontos, ou como ficar melhor para vocês. E assim eu vou passando a agulha, costurando a nossa peça. Quando chegarmos mais ou menos aqui, tá? Eu vou deixar mais ou menos 1 centímetro livre, sem costurar, aí eu volto com vocês para nós fazermos essa parte juntos. Chegando nessa parte, nós vamos fazer um nó, e agora vamos continuar a costura normalmente, como nós já estávamos fazendo, até mais ou menos 1 centímetro desse outro lado aqui também. Chegando aqui nessa parte, nós vamos puxar esse fio, tá? Até deixar essa parte aqui arredondada. Depois, vamos fazer um nó.
Vamos continuar a costura normalmente, tá? Pegando aqui um ponto de cada lado ou 2 pontos, como ficar melhor para vocês, até essa parte aqui da frente, tá? Vou deixar mais ou menos 3 ou 4 centímetros sem trabalhar, aí eu volto para fazermos juntos essa parte. Chegando aqui nessa parte, nós vamos passar a agulha mais uma vez e vamos fazer um nó. Agora, nós vamos passar a agulha por entre os pontos, dessa forma, até chegarmos desse outro lado. Agora, vamos puxar esse fio, deixando arredondada essa parte da frente também. Aqui nós já podemos fazer um nó, esconder depois esse fio entre os pontos e depois cortá-lo. Então, fazemos aqui o nó, deixamos bem preso, né? Depois de terminar a costura, eu virei o sapatinho para o lado direito, costurei esses detalhes aqui em cima com algumas pérolas. Vocês podem colocar o enfeite que vocês desejarem ou deixar sem nada, também vai ficar muito bonito. Se vocês quiserem passar uma fita por entre os pontos e fazer um laço aqui na frente, isso vai ajudar também a segurar melhor no pezinho da criança. A solinha ficou dessa forma, se adapta super bem ao pezinho do bebê. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal, ativem também o sininho da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Muito obrigada pela atenção de todos, um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!